nosso Intensivão dos Cílios. Agora na nossa aula de número 3, nós vamos falar sobre os tipos de olhos e como começar a melhorar o mapeamento para fazer a correção do olhar da cliente. Então, bem-vinda à nossa aula de número 3 do Intensivão dos Cílios, comigo, Cláudia Fagundes. Eu vou falar para vocês sobre alguns formatos de olhos, aqueles que são mais comuns que a gente receba no nosso dia a dia de atendimento e como a gente vai poder corrigir cada um deles, tá? O primeiro deles, então, é o olhar da oriental. A gente tem que se atentar que a gente tem as orientais e nós temos também as mestiças, tá? A mestiça é a miscigenação de raças, então ele é um olhar ainda puxadinho, mas ele é um pouco mais, algumas vezes mais alongado, ou um olhar mais aberto. Então a gente trabalha de maneira diferente de uma mestiça para uma oriental, tá? Então as orientais, normalmente elas têm o olho muito fechadinho, bem encerradinho. E quando a gente vai fazer uma extensão nela, a gente tem que considerar que a gente precisa abrir o olhar da cliente. Então, nessas orientais, a gente vai trabalhar um mapeamento de forma que a gente consiga abrir o olhar dela, deixar um olhar mais marcado, um olhar um pouco mais intenso, tá? Algumas vezes as orientais, avaliem sempre individualmente cada uma delas, mas essa regiãozinha aqui, esse ossinho que a gente tem, normalmente as orientais ele é um ossinho mais fundinho, dá o aspecto de ser um olho mais separado. Então o que a gente tem que fazer nessas clientes? Aproximar o olhar da cliente de forma que a gente dê mais proporção. Então aquele olhinho que parece ser separado, a gente vai corrigir ele com a extensão de cílios, aproximando o olhar da cliente, tá? Um outro formato de olho que a gente recebe são os olhos amendoados, redondos, um olho mais proporcional. Nesse tipo de olho a gente consegue fazer, na verdade, qualquer tipo de mapeamento que a cliente quiser. Então ela vai primeiro dizer para você qual que é o objetivo dela com a extensão de cílios, aí sim você vai escolher o mapeamento correto para realçar aqueles pontos que ela considera importante para ela na extensão de cílios, tá? E outros olhos que nós temos, e a maioria deles, tá? A maioria das clientes que a gente tem, elas já vêm com essa certa imperfeiçãozinha, ou é um olhinho mais caidinho, mais irregular, e muitas vezes com essa pálpebra, a pele da pálpebra é mais caidinha. Às vezes vai ser pouquinho, outras vezes vai ser bem acentuado, tá? Mas quase todos os casos, principalmente de mulheres maduras, a gente tem que considerar um pouquinho essa região da área da pálpebra da cliente para que a gente consiga corrigir o olhar dela e disfarçar esse aspecto visual de um olho mais caidinho, um olho mais cansado, tá? Então, esses são os formatos de olhos mais comuns que a gente encontra. A gente tem que corrigir as imperfeiçõezinhas deles para cada cliente, personalizar o olhar dela de forma que a gente vai realçar com a extensão de cílios, deixar ela com um olhar mais empoderado, deixar ela com a autoestima mais elevada, e a gente consegue fazer isso com a extensão de cílios, com o mapeamento que a gente escolhe para cada uma delas. Então vamos lá, o mapping, o que é o mapping? O mapping é a composição de fios que a gente faz para dar um olhar na cliente mais bonito, tá? Então a gente vai misturar tamanhos, curvaturas, mesmo até espessuras de fio para dar àquela cliente um olhar de forma a corrigir as imperfeições, realçar os pontos bonitos que ela tem e deixar ela com aquele olhar que ela deseja. Então tem cliente que quer um olhar mais natural, tem cliente que quer algo mais extravagante. Então, primeiro de tudo, nós vamos conversar com as nossas clientes, entender o que ela quer fazer através da extensão de cílios, avaliar o rosto dela como um todo, até a personalidade da cliente, para aí sim decidir qual mapeamento a gente vai oferecer, tá? Então, o que é o mapping boneca? Boneca, ele é um mapeamento onde a gente vai marcar o centro do olho da cliente, deixar então as numerações maiores que a gente for fazer, sempre no centro do olho da cliente, onde está a íris da cliente, e os demais numerações, então canto externo e canto interno, a gente vai diminuindo, ele vai ficar aquele olhar mais arredondado, como mostra ali no nosso slide, na animação que eu peguei da internet, tá? Então a gente vai fazer com a boneca, dar o aspecto de um olho mais aberto,
Então, se a minha cliente tem o olho mais fechadinho, por exemplo, eu sou míope, a maior parte do tempo vocês vão me ver com os olhos cerrados, tá? É normal quem é míope ter esse aspecto de um olho mais fechado, aquelas clientes que têm o olho pequenininho, o olho fechadinho, que é natural dela, aquela cliente que tem o olhar mais cansado, todos esses formatos de olhos você vai conseguir, através do mapeamento boneca, realçar o olhar, porque você vai chamar a atenção para o centro do olho, dando o aspecto do olho ser mais alto nessa região, porque a gente vai escurecer essa região com os fios maiores, então ele vai seguir um formato arredondado, dando então o aspecto visual de um olho mais aberto, um olhar mais aberto, tá? Então, todas aquelas clientes que você acha que tem a necessidade de abrir o olhar dela, você vai usar então o mapping boneca, porque ele vai deixar justamente esse efeito. Então, por exemplo, eu quando faço extensão de cílios em mim, na verdade, quando alguém faz extensão de cílios em mim, eu gosto bastante quando faz o boneca, porque ele dá esse aspecto do meu olho estar um pouco mais aberto, um olho mais arregalado, justamente por eu ficar a maior parte do tempo com os olhos cerrados, porque como eu sou míope, para enxergar, né, quem é míope para enxergar, a gente fecha um pouquinho o olho para ter a visão melhor das coisas. Então, se o cílios ele é longo, mais no centro do meu olho, eu vou dar esse aspecto então de um olho mais aberto, porque ele vai subir essa região do olho, tá? Um segundo mapping que a gente tem é o esquilo ou o glamour, tá? Não atentem-se tanto à nomenclatura, mas assim o efeito que isso vai oferecer na sua cliente, tá? Então, o esquilo, o que ele é? Ele é um olhar também um pouco mais natural, um pouco mais delicado, mas a gente vai usar esse mapeamento para aquela cliente que quer deixar o olho um pouquinho mais dramático, mas tem um olho um pouco mais arredondadinho, por exemplo, tá? Então, uma cliente, por exemplo, a oriental, que a gente falou lá no comecinho, quando a gente falou de olho, ela tem essa região mais afastada, né? Por conta do ossinho ser mais baixinho, ele tem o aspecto visual de ser um olhar mais afastado. Você não vai usar um estilo esquilo, porque o grande ele vai ser do centro do olho para fora. Então, eu vou chamar a atenção para a parte externa do olho da minha cliente. Se eu quero aproximar o olhar da cliente, eu tenho que puxar a numeração longa do centro a um pouquinho o início do olho da cliente. Então, por exemplo, a oriental, você vai fazer um esquilo estilizado ou misturar o boneca com o esquilo. O que é isso? O esquilo ele é grandinho até aqui, então o boneca ele é grande até o centro. Então eu vou estender o meu cílio. Então vai ser o longo da partezinha da escléria, do branquinho do olho, até a região da minha íris, ou até um pouquinho mais para dentro, se a sua cliente tiver essa partezinha bem fundinha, tá? Então, a gente tem a possibilidade, a gente tem 3 tipos de mapeamento básico, mas a gente tem a possibilidade de personalizar o olhar da cliente, misturar esses mapeamentos de forma que a gente dê a cada cliente um olhar único, um olhar específico para ela, para corrigir aquela imperfeição que ela tem, tá? Então, o esquilo, ele vai ser grande até a minha pupila, tá? Que seria o centro do meu olho, até aquela bolinhazinha pequenininha, a pupila é até ali que ele vai colocar a numeração grande. Então, por exemplo, vamos fazer de conta que eu vou fazer um mapping com um número máximo 12. Então, vai ser o 12, o 11, o 10, o 9 e o 8, tá? A gente vai usar essas 5 numerações. Então, seria o 8, o 9, o 10. No comecinho da íris, a gente colocaria o 11. A hora que começar a minha pupila, eu começo o 12. Terminou a minha íris, o 12. Posso estender mais um pouquinho o 12. E toda a região branca da escléria, a gente vai diminuir. Então, vai ser o 11, o 10, o 9. Se couber, o 8 no cantinho interno, no cantinho externo, tá? Então, são essa composição que a gente faz uso. Então, o esquilo, ele é grande até a região da pupila, até a região da íris ou um pouquinho para fora da íris, tá? Diferente do boneca, que é grande só na minha íris, que é essa bolinha colorida do nosso olho, tá? E o terceiro mapeamento, que é o gatinha,
Quase todas as clientes que procuram você vão chegar para você e falar: eu quero o olhar de gatinha, tá? Porque a gente tem muito na nossa cabeça aquele gatinho feito pelo delineador, pelo lápis, tá? Pela maquiagem. A maquiagem ela vai escurecer e subir o olhar da cliente, vai ficar bonito. Os cílios ele tem um efeito contrário, porque ele não é colado na pálpebra. O fio ele é colado nos cílios natural da cliente. Então, se a minha cliente já tem os cílios mais baixinho, se o olho da cliente é um olhar mais caidinho, se eu colocar um gatinho, ele vai tombar ainda mais o olhar da minha cliente, em vez de valorizar, ele vai desvalorizar o olhar da cliente, tá? Então, o gatinho você vai fazer só para quem tem os olhos arredondados, os olhos amendoados e proporcionais, porque ele vai dar esse realce no olhar da cliente. Aquela cliente que tem essa partezinha mais caidinha, tem a pálpebra mais baixinha, o gatinho não vai funcionar. O que é o gatinho? O que ele diferencia do boneca para o esquilo? O gatinho, a numeração grande é só na região da escléria, essa região branquinha do nosso olho. Onde começa a parte colorida do nosso olho, que é a íris, nessa região a gente não vai colocar a numeração grande. Então, o que seria? Por exemplo, seria a numeração 12, em grande parte da escléria, que é essa partezinha branca do canto externo. A hora que eu cheguei no comecinho da minha íris, vai vir para o 11, 10, 9 e 8 no cantinho interno. Então, o gatinho ele vai ser só essa região aqui do canto externo do olho, que vai ser a numeração maior. Então, para quem tem o olho proporcional, ele vai levantar o olhar da cliente e deixar um olhar mais dramático. Agora, para quem não tem o olho que valorize dessa forma, a gente tem que ter um pouquinho de ressalva e optar pelas outras opções, que é o glamour ou o boneca, tá? Então, você vai avaliar os pontos negativos ou os defeitinhos que a sua cliente tem e oferecer a ela a correção adequada na hora de fazer o seu procedimento de extensão de cílios, tá? E nós temos a possibilidade também de fazer a correção através do método natural. O que é isso? A gente vai seguir a anatomia dos cílios natural da cliente, usando sempre numerações pequenas, só para dar aquele efeito de preenchido, uns cílios mais... efeito rímel, mais ou menos, né? Então, a gente vai usar uma medida de cílios proporcional aos cílios natural da cliente, só para dar o aspecto de um olhar mais marcado, mas sem alongar ou sem mudar a estrutura natural dela, tá? A gente não tem os cílios, todos os cílios do mesmo tamanho. A gente tem cílios de vários tamanhos, várias espessuras, várias curvaturas. Então, tem os cílios que às vezes é mais baixinho, tem os cílios que é mais curvadinho. Então, quando a gente faz o mapeamento prezando pelo natural, prezando pelos cílios natural da cliente, então a gente vai seguir mais ou menos a anatomia daquele fio que a gente está colocando. Então, você pode misturar curvaturas nesses cílios, você pode misturar espessuras diferentes, então 0,10, 0,12, 0,15, você pode colocar o fio 0,7, tá? Então a gente vai fazer uma mescla de todas as características dos fios que a gente tem hoje no mercado, então curvatura, espessura, tamanho, de forma que ele fique bem delicado e bem natural, tá? Mas lembrando que nesse método a gente vai usar somente as numerações pequenas, você nunca vai fazer com cílios muito grandes, porque vai deixar um olhar bem desproporcional e bem irregular, tá? Então, quanto menor a numeração você usar, mais delicado ele vai ficar e vai dar esse efeito bem natural, bem delicado que a sua cliente quer. Então, essa foi a nossa aula de número 3 do Intensivão dos Cílios. Nos encontramos então na próxima aula com um pouquinho mais de conteúdo. Um beijo no coração de vocês. Até mais!